Aqui, só falando mais uma vez, né, sobre as indicações, CPAP para hipoxêmicos e o bilevel para pacientes aí com hipercapnia ou hipoxemia, certo? Parâmetros iniciais, vamos lá. NCPAP. Quando a gente fala de NCPAP, eu vou poder ajustar só dois parâmetros, e vocês sabem quais são: EPAP e FO2. Parâmetros iniciais. Eu posso começar aí com uma pressão entre 4 a 6 centímetros de água para o meu paciente pediátrico e neonatal. E FO2 entre 30 a 60 inicialmente, vou ajustando de acordo com a saturação alvo. Muito parecido com o que a gente faz no alto fluxo, tudo bem? Então, 92 a 95 no paciente pediátrico, 90 a 95 no paciente neonatal. Quando a gente fala NIPPV, que é o bilevel, e o SNIPPV, a gente vai ter parâmetros bem parecidos. A pressão inspiratória, esse delta de pressão inspiratória, pode variar entre 8 a 12 centímetros de água. Toda vez que o paciente inspirar, ele vai ganhar mais pressão. Mais 8, mais 12. Isso quer dizer, se eu tiver um paciente com uma PIP de 5, uma PEP de 5, quando ele puxa, eu tenho um delta de 10, quer dizer que ele estava com 5, vai ganhar mais 10, chegando a 20 centímetros de água de pressão inspiratória total. Ok? Então, eu preciso observar isso no meu equipamento. Ah, João, então por que você colocou 5 mais 15 deu 20? 5 mais 15 dá 20. Sim, deu 20. Mas por que eu escolhi 15? Ah, isso é interessante. Eu posso escolher 8, 9, 10, 11, 12, 15 no máximo. Tanto que as sugestões iniciais aqui é para começar entre 8 a 12. Quanto maior é essa ajuda na fase inspiratória, maior vai ser o volume corrente, lembram? E o volume corrente tem que ser proporcional ao tamanho do meu paciente. Entre 4 a 6 ml por quilo de peso na NEL, entre 6 a 8 ml por quilo de peso no paciente pediátrico. Quando eu falo sobre frequência respiratória, eu só vou ter frequência no NIPPV, nos demais parâmetros não. Então, eu vou usar o predito para a idade. Em que momento eu vou usar frequência respiratória? Basicamente em dois momentos, tá, pessoal? Uma situação, eu não tenho SNIPPV no meu equipamento, então, se eu preciso de 2 níveis de pressão e eu não tenho como sincronizar, eu vou ter que usar NIPPV mesmo. Então, eu vou ser obrigado a usar o NIPPV. Em outra situação que a gente vai indicar o NIPPV, são pacientes que não têm autonomia sobre o centro respiratório. Então, recém-nascidos prematuros que fazem apneia, é interessante deixar uma frequência respiratória. Pacientes com doença neuromuscular, é interessante deixar uma frequência respiratória mais baixa do que o ideal para a idade. Agora, se o meu paciente não tem desautonomia do centro respiratório, ele vai respirar normalmente, ou até com mais esforço, não tem um porquê eu colocar frequência respiratória. É a mesma coisa que eu mandar você respirar agora. Se você quiser, você respira. Se você não quiser, não vai ser agradável respirar agora porque alguém está te mandando. Tudo bem? A gente tem que prestar muita atenção nisso com relação à sincronicidade. Causa muita diferença aí nos pacientes, principalmente nos pediátricos, tá? Existe uma divergência. Quando ele quer soltar o ar, a máquina está mandando e aí fica muito ruim, tá bom? Agora, em situações onde eu vou usar a frequência respiratória, eu posso usar o predito para cada idade ou um valor um pouco mais baixo. Okay? Se eu vou ajustar a frequência, também vou ajustar tempo inspiratório. E vai variar de acordo com a idade, entre 0,5 a 1 segundo. Agora, se no SNIPPV eu só vou ajustar EPAP, FO2 e pressão inspiratória, mais nada. No CPAP, só vou ajustar EPAP, FO2 e mais nada. É importante para que essas duas modalidades, tanto o NCPAP quanto o SNIPPV, tenham uma monitorização de respaldo ou backup. Muitos equipamentos trazem aí um limite de tempo para definir se o meu paciente está seguro ou não, tá? Então, quer dizer que se em 20 segundos esse paciente não respirar, automaticamente a máquina vai mudar para modalidade que tem frequência mandatória. Okay? Vai alarmar o equipamento, vai apitar tudo e automaticamente ela manda a frequência respiratória
para garantir aí suporte de vida para o nosso paciente. Bom, caminhando para o final, vamos dar uma olhada nas interfaces. A melhor interface, qual é a melhor interface? Eu tenho diversas possibilidades. Eu tenho a pronga binasal longa, eu tenho a máscara nasal, eu tenho a máscara orofacial, a facial total, eu tenho até essa cânula nasofaríngea interna, eu tenho várias possibilidades. A melhor interface é aquela que veda próximo de 100%, ou seja, aqui, diferente do alto fluxo, eu não posso ter vazamentos. Se eu tiver vazamento, não consigo pressurizar. Se eu não conseguir pressurizar, eu não tenho benefício da pressão positiva, que é justamente o aumento da CRF e o aumento do volume corrente, se eu tiver em 2 níveis de pressão. Então, eu tenho que vedar a interface próximo de 100%, e eu tenho também que prestar atenção no conforto e segurança do meu paciente. Quando a gente fala de pacientes até os 6 meses de idade, a gente vai preferir interfaces que ocluam apenas as narinas, ok? Deixa a boca livre. Isso porque os pacientes até os 6 meses de vida respiram predominantemente pelo nariz e eles regurgitam muito mais, eles têm refluxo fisiológico. Então, acaba sendo uma alternativa mais segura para esses pacientes. Nos demais pacientes, a gente vai escolher a interface de acordo com a tolerância e o que eu tenho disponível no meu serviço. Lembrando, eu vou deixar essa tabela aqui para vocês darem uma olhada. Cada uma das interfaces tem vantagens e respectivas desvantagens. Então, você vai escolher de acordo com basicamente esses 3 tópicos. O que eu tenho disponível? Qual é a idade do meu paciente? O que ele se adapta melhor? Como que eu consigo vedar próximo de 100% sem machucar as narinas do meu paciente ou o rosto do meu paciente, ok? Quando o nosso paciente está em ventilação não invasiva, eu preciso ficar de olho para que ele não falhe. E se ele falhar, eu preciso identificar isso rapidamente para que ele não tenha uma intubação tardia, né? Se eu precisar escalonar a terapia, o próximo passo é a intubação. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabela, vocês podem olhar com mais calma depois, mas o que mais chama atenção nessa tabela, que eu gosto muito, é que ela avalia diversos itens, ela é uma tabela muito completa, antes de colocar o paciente na VNI, depois de 30 minutos até 1h30, e depois de 2 horas a gente vai definir se o meu paciente teve sucesso ou não na terapia. Avaliando quais itens? Frequência respiratória, os principais, tá bom? Se eu puder avaliar todos da tabela, perfeito. Se não, eu vou usar frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, pressão arterial, o nível de consciência, que pode ser, se o paciente estiver sem sedação, o Glasgow, se o meu paciente estiver abstinente, pode ser o Ramsay, se ele tiver, a Fijan, se ele tiver sedado, pode ser o Ramsay, o Haas. Cada uma das situações me permite avaliar o nível de consciência de uma forma. O desconforto respiratório, fundamental, ok? Esses são os principais itens, né? Basicamente, sinais vitais do meu paciente. Além disso, eu tenho que prestar atenção, né? Quando eu falo de desconforto respiratório, aquela tabela que avalia aí o desconforto respiratório. Então, se você tiver até um desconforto moderado, ele é tolerado, ok? Agora, um desconforto moderado para severo depois de 2 horas significa que a sua terapia não está funcionando, tudo bem? Então, a não reversão dos sinais vitais, né, e do desconforto respiratório fazem com que a sua terapia tenha fracasso. Mas calma, não se assustem, não fiquem tristes. Mais uma vez, eu repito, é mais interessante a gente entubar esse paciente com calma, tranquilidade, sossego e caprichar no desmame do que insistir na terapia, esse paciente falhar, ter que fazer uma intubação de urgência ou de emergência, e às vezes falta material e tudo mais. Isso põe em risco a vida do paciente e põe o profissional num estresse desnecessário. Você podia ter organizado tudo isso e feito uma intubação eletiva, ok? Então, pega essa dica, são várias dicas na aula de ventilação não invasiva, ok? Caminhando para o fim, vamos avaliar a parte que fala sobre evidência. O que a gente tem de evidência que suporte aí quando a gente compara VNI e alto fluxo? Vai ser uma boa discussão. Esse é um bom ponto de dúvidas. Bom, quando a gente fala sobre alto fluxo e VNI, eu trouxe aqui para vocês essa revisão sistemática com meta-análise
que avalia justamente a diferença ou a eficácia da utilização de ambos em pacientes com bronquiolite. Olha só, então na pediatria, a gente tem aqui pacientes com um desconforto moderado para severo, né, considerando a falha terapêutica, moderado para severo. São pacientes que têm um desconforto acentuado. Eles falham menos quando eles vão para pressão positiva. Olha só que interessante, né? Então, é uma terapia que, de fato, parece ser mais interessante nos pacientes com desconforto de moderado a severo. Mas, uma comparação que eu trouxe aqui, esses mesmos pacientes que se beneficiam da terapia da ventilação não invasiva acabam tendo mais risco de evento adverso. Olha só, por quê? A ventilação não invasiva usa mais pontos de pressão no rosto, então se eu não monitorar muito bem, se eu não usar a interface adequada, igual a gente está vendo aqui, olha só, a gente está vendo casos aí que a terapia virou, ao invés de ajudar o paciente, ela favoreceu a doença, né? Então piorou o quadro do meu paciente, eu preciso ficar muito atento para isso não acontecer, ok? Então a gente faz um compilado final diferenciando as duas terapêuticas. O catéter nasal de alto fluxo é um sistema aberto de oxigenoterapia. Eu preciso ter vazamento, cânulas que obstruam no máximo 50%. Já na VNI é um sistema fechado de ventilação mecânica. Tem mais pontos de pressão na pele? Tem. Isso pode ser uma desvantagem, porque vai deixar o paciente mais agitado, mais desconfortável, vai precisar do incremento aí de uso de pseudoanalgesia, e o paciente tolera muito menos a interface. Quando eu falo do alto fluxo, é um dispositivo que não pressuriza, não acaba pressionando a interface contra o rosto do paciente, tem menos risco de lesão, automaticamente o paciente tolera muito mais, não precisa de tanta sedação. Temos umidificação efetiva no alto fluxo e por ser um sistema que vaza, né, não preciso pressurizar, é muito mais fácil do paciente falar, dele interagir, dele comer, dele se locomover, ok? Pensando aí na parte da fisioterapia motora para esse paciente, no alto fluxo é muito mais fácil para ele. Agora, quando o meu paciente está na ventilação não invasiva, a fala vai ficar prejudicada, porque se eu utilizo uma interface nasal e o paciente chora ou ele fala, está vazando e eu não consigo pressurizar muito bem esse meu paciente. Tem o deslocamento da interface, então se ele se movimenta, começa a vazar, fica ruim. Alimentação, só por sonda nesses casos. Porém, contudo, entretanto, acaba sendo uma alternativa muito interessante como resgate nos pacientes que têm desconforto de moderado para severo. Eu posso dar preferência aí pelos sistemas de pressão positiva, certo? Bom, vamos rever o que a gente discutiu na aula de hoje? Temos aí as diferenças entre CPAP e B-Level. A gente falou quais são as interfaces mais interessantes para o nosso paciente, a gente viu parâmetros iniciais e a gente explorou o que a gente tem de evidência entre cânula nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva. Finalizando assim todo o suporte não invasivo do nosso paciente, entendendo que a gravidade vai pedir, se mesmo assim o nosso paciente continuar evoluindo, ele vai para a ventilação invasiva. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado ao máximo todo esse conceito aí sobre suporte respiratório não invasivo. A gente se vê numa próxima. Até mais!